E aí, pessoal, tudo bem? Como nós estamos nesse feriado maravilhoso, né? Esse momento da gente também se aplicar mais, procurar mais qualificação, né? Oi, Suelen, tudo bem? A Suelen mandou um já estou aqui, professora, né? Não sei se de repente você é da Laís ou da Kathleen, já tem já o pessoal falando já que está aqui presente, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Juan, sou um dos professores também do curso de farmácia lá do Sebrae. Eu tô aqui com as minhas companheiras, minhas amigas, minhas incríveis parceiras de equipe aqui. E aí deixar vocês se apresentarem aí, para quem de repente não conhece, porque a gente tem bastante aluno novo que está entrando aí. Vamos lá, apresenta aí. Quem vai começar? Legal, gente. Eu sou Laís, eu sou professora também do curso de farmácia, assim como o Juan, e estou animadíssima para esse bate-papo que a gente vai ter hoje. E fiquem atentos, não saiam, porque tem muita coisa legal para a gente falar. E participem, gente, participem, porque é muito legal ouvir o que vocês têm para dizer. Vamos lá, Kathleen. Se apresenta aí, mulher. Tá perdida? Vamos lá, puxar a orelha dela. Estou falando, é um pouquinho ruim. Minha internet está um pouquinho ruim. Mas então, eu sou professora do curso de atendente de farmácia. Vocês estão me ouvindo bem? Tá, Sim. estamos sim, estamos sim. Ih, deu uma travadinha na hora que ela foi falar. Então, estamos aqui hoje para falar sobre um assunto que é muito importante. Estamos super animados e vamos lá, compartilhem com a gente experiência, dúvidas. Vamos lá, galera, estudar feriadão. Quem já tá aqui, a Carla, a Neuzenia, a Raíssa, tá a Jane junto com a gente, dando boa noite, né? Oi, Jane, oi, pessoal. A Jaine Alves também, desculpa se eu pronunciei errado, tá? Mas, vamos lá, também tá aqui. Boa noite pro pessoal, boa noite para todo mundo que tá aí junto aí com a gente. Então a gente vai começar falando, né, sobre essa questão que foi o que chamou vocês aqui, é justamente o nosso tópico principal. A gente vai falar sobre as relações e principalmente a questão do uso de drogas, quando a gente fala drogas no sentido de medicamentos, né? Durante esse período, né, de quarentena, de pandemia e tudo mais, principalmente antidepressivo e ansiolítico junto com bebida alcoólica. E aí, vem aquela coisa, né? Vocês já sabem já, quem de repente é aluno novo não está acostumado, vou dar aquela explicadinha, o chat está aberto, vocês podem mandar mensagem à vontade, tá? Só que tem um atrasozinho aí do chat, tá? Então assim que aparecer para mim aqui, porque o chat aparece para mim, eu vou ler a pergunta para a gente poder conversar aqui, a gente poder discutir sobre o assunto. Então participa aí, tá, pessoal? Bom, vamos lá. Então para a gente poder começar, vem justamente a questão do que é um antidepressivo, do que é um ansiolítico. Né? Porque são dois remédios, são duas classes de remédios, na verdade, né? Que hoje tem um boom muito grande. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, né, pessoal aí do curso de farmácia ter uma ideia em relação a isso, a gente tem uma relação do Conselho Federal de Farmácia que ele estimava que mais ou menos no período de 2017 para o período de 2018, a gente tinha uma compra média de 47 mil unidades, tá, de antidepressivos e ansiolíticos durante esse período. Tá, lembrando que é uma medicação controlada, né? Quando foi para o período de 2018 para 2019, né, esse valor aumentou para 76 mil unidades. Então você percebe que assim, o valor aumentou numa taxa gigantesca. E isso a gente considerando até o período 2018, né, 2019, e a gente ainda tem essa situação agora da pandemia para poder dar uma complicada geral aí na situação, né? Oi, Roberta, tudo bom? Roberta acabou de chegar aí também com a gente, dando uma boa noite. Então, o que rola? A gente tem essa situação do consumo dessas classes de medicamentos. A gente tem essa situação abrangente. Hoje em dia, o uso desse tipo de medicação acontece em larga escala. Eu acredito que a pressão do dia a dia faz com que as pessoas acabem procurando ajuda, e aí procura ajuda de um jeito um pouquinho mais fácil, que acaba sendo na medicação, né? Principalmente para enfrentar períodos de dificuldade, períodos de ansiedade. Mas para a gente poder começar, porque vem um problema muito grande, que as pessoas confundem muito o que é um antidepressivo e o que é um ansiolítico. E
para começar, até mesmo, para a gente poder iniciar, e eu jogo a bola para a Laís. Pedir assim, Laís, você consegue dar um resuminho do que é um antidepressivo? Dar uma ideia do que é um antidepressivo pra gente? Assim, gente, de maneira bem simples mesmo, o antidepressivo são os medicamentos para tratar os transtornos depressivos. Então, são medicamentos que eles são para tratar as pessoas que têm diagnósticos relacionados com depressão, relacionados com doenças ou até mesmo enfermidades neurológicas. Então, são medicamentos que vão ser receitados, que vão passar por uma série de acompanhamentos, uma série de diagnósticos de médico, neurologista, muitas vezes vão passar pelo psiquiatra também, que vão estar tratando e vão estar receitando esse tipo de psicoterapia. Beleza. E agora, bom, a gente já entendeu a questão do antidepressivo, né? Vai ser essa medicação, vai ter o acompanhamento do neuro, do psiquiatra, como a Laís falou. Tem a questão, né, de que o efeito dele vai servir para uma gama de coisas, apesar de ser chamado de antidepressivo, não é só para depressão, né? Eu até, um exemplo que eu dou muito comum das minhas turmas. Oi, Tatiana. Tatiana Ferreira tá aí, Jefferson também chegando agora, né? Mas um exemplo que eu dou muito comum para as minhas turmas, que eu falo da questão do seguinte: quando a gente tem, né, a situação do antidepressivo, eu tenho uma amiga minha que durante muito tempo ela tratou uma enxaqueca crônica com antidepressivo. Porque o antidepressivo que ela tomava, na questão, esse antidepressivo ele era vasodilatador também, ele tinha feito vasodilatador, ele dilatava os vasos sanguíneos, né, da região do cérebro, e o problema da enxaqueca dela era causado por uma constrição desses vasos sanguíneos. Então ela tomava um antidepressivo, mas para poder tratar uma enxaqueca, não era para poder tratar a depressão por si só. Né? Tem muito dessa questão. Daniel também está chegando. A Roberta mandou uma pergunta: esse bate-papo vai ficar gravado? Vai sim, Roberta. Tá? Ele vai ficar disponível também para vocês, assim como qualquer outra aula do Sebrae. Inclusive, depois a gente também vai publicar isso lá para vocês tudo direitinho, tá bom? Mas fica aí com a gente para poder acompanhar o bate-papo. E, opa, eu acho que a Kathleen caiu aí. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Ela acabou caindo. Deixa só eu acertar aqui, só um segundinho, tá? Vou deixar aqui, cadê? Ela deu uma caidinha e acabou cortando as telas da gente. Ela já voltou, vamos lá. Não, é porque corta as telas porque tá localizado pela posição. Bom, mas vamos lá. Então, Kathleen, aproveitando que você já retornou aí, tá aí de volta com a gente, né? Você consegue dar uma ideia pra gente? Você consegue dar uma ideiazinha aí pra gente, um resuminho do que seria, né, o ansiolítico de maneira geral? Você consegue dar uma ideia do que ele é? Então, o nome ansiolítico já nos diz mais ou menos o que define, o que seria essa classe. A classe de medicamentos que tratam ansiedade patológica. Porque o que acontece? Nós temos ansiedades, ansiedade não patológica. Todo mundo tem aquela questão de ter um pouquinho de ansiedade, mas é ansiedade patológica. Ela está com uma dificuldadezinha aí na conexão. Então, os medicamentos que hoje são medicamentos para ansiedade e, geralmente, eles são da classe dos benzodiazepínicos, que são aqueles medicamentos como clonazepam, bromazepam, que inibem a questão da ansiedade, e além de inibir a questão da ansiedade, eles também têm outros efeitos, porque é diferente do antidepressivo. O antidepressivo, ele vai aumentar, vai melhorar o humor da pessoa. Uhum. Já o ansiolítico, ela tá dando uma travadinha. Ele vai diminuir. É como se ele tivesse de novo para melhorar, tá bom? Não, tá dando uma travada no áudio. Vou tentar trazer aí o que você falou aí pro pessoal.
Você trouxe a ideia de que o ansiolítico é para tratamento da ansiedade crônica, né? Você comentou, você trouxe esse ponto, que ele é para ansiedade crônica e que normalmente é porque existe aquela ansiedade normal, aquela ansiedade de dia a dia, mas também tem aquela ansiedade mais forte, mais violenta e que às vezes surge sem uma razão, né, específica, vamos colocar assim, e que dá aquela pancada forte na pessoa e que esse grupo de remédios ele faz parte do grupo, né, dos benzodiazepínicos. São remédios que têm efeito calmante, têm efeito tranquilizante, vamos colocar assim, né? E que eles servem para poder acalmar, para segurar essa questão da ansiedade, diferente do antidepressivo, que tem a ideia de melhorar o humor, né? A ideia dele é focada na melhoria do humor. Então, se a gente colocar os dois assim, para a páreo, a gente vê que, na verdade, a ação deles é diferente. Porque o nosso antidepressivo vai estar focado naquele sistema de controle do humor ligado à serotonina ou de repente outras enzimas do cérebro, né, e que vão estar regulando essa questão de tristeza, sensação de depressão e tudo mais. E quando a gente vai para a questão, né, do ansiolítico, a ideia dele é segurar essa pancada que a ansiedade dá e que são remédios que são diferentes, mas a gente pode utilizar os dois num tratamento único, porque você tem pessoas que têm depressão, tem pessoas que têm ansiedade, e você tem pessoas que têm depressão e ansiedade. Então a gente pode até utilizar os dois para esse tipo de tratamento. A gente pode fazer um combinado, vamos colocar assim, desse tratamento. O Daniel mandou esse bate-papo vai ficar gravado, podendo ver outras vezes? Vai ficar sim, Daniel, esse bate-papo também vai ficar gravado. A gente vai ter como assistir ele outras vezes também, se vocês quiserem, tá bom? Bom, o que acontece? Então a gente já separou o que é a ideia, né, do antidepressivo, a gente separou a ideia do ansiolítico, a gente viu que são medicações que são diferentes, né? A gente viu que são medicações que a ideia delas é diferente, a ideia, né, desse método de tratamento é diferente, só que as duas têm um problema em comum. E esse problema em comum é a facilidade de acesso que se tem a esses medicamentos. Aí você fala assim, poxa, mas facilidade, né? A Laís, por exemplo, levantou a questão, para a gente conseguir esse remédio, tem que passar por um neurologista, tem que passar por um psiquiatra, você faz acompanhamento com um psicólogo, né? E como assim é tão fácil conseguir essa medicação? Eu dar um toque nisso aqui, eu falo que hoje em dia, e aí me corrijam, meninas, se eu tiver enganado ou vocês acharem que eu estou falando aí besteira aí, mas eu acho que hoje a gente se acostumou, de maneira geral, eu digo se acostumou com a população, tá? Se acostumou, com maneira geral, de querer uma resposta rápida para as coisas. E... Atalho. Isso, a pessoa quer o atalho. Geração é uma geração de atalho. E aí, isso também se reflete na questão dos médicos, de maneira geral. Então, a gente acabou virando uma população, né, uma sociedade hipermedicada. Então, começa quando você se sente muito ansioso, você se sente sobrecarregado no seu dia a dia, e aí você já pensa em procurar o médico. Eu falo isso porque, assim, eu faço acompanhamento com o neurologista e eu conversei com ele sobre isso antes de vir fazer essa live com vocês, pessoal. E aí ele falou que, assim, muitas pessoas já chegam no consultório já com o diagnóstico. Elas já chegam falando que elas estão depressivas, que elas são ansiosas, que elas precisam tomar fluoxetina. Que quer aquele remédio, porque já pesquisou, já procurou saber, só que precisa. E aí vem um erro muito comum, que além da pessoa já chegar com o diagnóstico, a pessoa já chegar com o remédio que ela quer tomar, você tem médico que aceita essa consulta, vamos colocar assim. E aí, pela questão da facilidade, simplesmente passa o remédio. Ou até mesmo a pessoa chega lá e o médico, e é um problema que a gente tem sério, que a gente tem alguns médicos, né, que são contra alguns tipos de tratamento, e ao invés de, às vezes, falar para a pessoa, olha, antes da gente entrar com uma medicação, vamos procurar um psicólogo, vamos fazer uma terapia, vamos investir, de repente, num tratamento sem envolver remédio. E aí você fitoterápico, quem sabe? Um fitoterápico? Porque, gente, quando a gente está falando de antidepressivos, de ansiolíticos, a gente está falando de remédios que majoritariamente são tarja preta.
é remédio muito forte, é remédio que tem um potencial medicamentoso muito violento. E a gente, como a Kathleen bem disse, a gente acabou virando uma sociedade que a ideia é você simplesmente querer um atalho, você quer que aquele problema seja resolvido, pronto, acabou. Você não quer ter trabalho para resolver aquilo dali. E você já chega no médico desse jeito e muitas vezes o médico aceita aquilo dali ou passa o remédio para você sem procurar uma outra causa, né? Isso sem contar o nosso maior problema do acesso é que a gente tem aquelas farmácias que vendem o remédio sem receita. Que, vamos lembrar nossas aulinhas aí de farmácia para quem já chegou no módulo de atendente. Para quem não chegou, é bom que já conhece sobre o assunto. Mas os remédios controlados, a gente tem 2 grupos de receitas coloridas, né? Que são as receitas azuis e as amarelas. E as receitas azuis são utilizadas para medicações que são antidepressivas ou que são ansiolíticas também, né? Tem efeito psicotrópico, afeta a mente da pessoa, né? Só que hoje a gente tem um problema enorme, são as farmácias vendendo sem receita. E aí, Laís, você pode comentar alguma coisinha pra gente sobre isso, sobre a questão do problema que é, no caso, as farmácias venderem sem receita? O que você acha que isso pode causar para a sociedade de maneira geral, esse acesso? Porque a receita está ali para controlar, né? Evitar a venda descontrolada daquilo dali, evitar o uso descontrolado. E aí, o que você acha que isso pode trazer pra gente? Olha, são inúmeros problemas, né? São problemas, e eu acho que eu posso usar essa palavra, me perdoem se for uma palavra forte ou ofensiva, mas eu acho que são problemas que são da ordem da corrupção, porque é a corrupção, você vender um medicamento sem a receita, é a corrupção, você como consumidor se colocar nessa posição de ir buscar, porque se a venda, porque há procura. Sim. Então, assim, esse erro ele está em todas essas instâncias. É óbvio que o ambiente que é legislado e que é responsável e que deveria trabalhar em parceria junto com os órgãos de fiscalização é a farmácia, e aí entram os profissionais que trabalham nesse ambiente. Sem contar que, gente, esses medicamentos eles podem estar sendo comprados sem receita médica, eles podem estar sendo vendidos clandestinamente, eles podem estar sendo utilizados para manter pessoas dopadas em casa. Então, quem não garante que o uso daquele medicamento não está sendo já é errado o ato da venda, mas quem garante que o uso daquele medicamento ainda não está sendo usado de uma forma ainda mais clandestina do que já está acontecendo? Além disso, são medicamentos que podem causar dependência. Então, você como atendente, né, você como profissional, ou você como consumidor, que pode estar se colocando numa posição de comprar esse medicamento para alguém, você pode estar contribuindo, alimentando um vício. Sim. Ou fazendo o medicamento chegar a alguém. Por que a pessoa não tem receita? Será que o médico ele já não chegou ao médico ou todos os profissionais envolvidos? Será que eles já não chegaram à conclusão de que a pessoa ela não precisa mais daquele medicamento? Ou que aquele medicamento está gerando reações que estão sendo prejudiciais para a vida daquela pessoa? Então, assim, é extremamente absurdo e errado participar desse tipo de venda, de compra, de entrega, enfim, de qualquer coisa que seja, de forma errada. Então, eu acho que passa também pelo âmbito da ética e da moral, né, que são conteúdos que a gente vê lá em desenvolvimento pessoal. Eu acho que esses conteúdos são comuns a todos os cursos, né? E também a nossa posição como cidadão, né? Como cidadão que faz parte de uma sociedade e que está contribuindo para o desenvolvimento dessas pessoas. Então, eu acho extremamente sério, preocupante. Eita, acho que ela deu uma travadinha. Acho que é feriado, tá todo mundo criminoso. Bom, vamos lá. Dar uma boa noite para Mara, para Lídia, que chegou também. Aproveitar enquanto a Laís aí tá voltando a conexão dela. Para Amanda, a Roberta também falou uma coisa. Trabalho em clínica
E é assim mesmo, ainda tem aqueles pacientes que não aceitam o que o médico fala. Isso, na verdade, é muito comum, né? A pessoa chega, esquece que o médico que está ali... Gente, são pelo menos 6 anos de formação, depois vem pós-graduação com a especialização para o cara ser um neuro, para o cara ser um psiquiatra, né? E aí ele te diz que você não precisa daquela medicação, você fica com raiva, você vai procurar um outro profissional, até que você encontre um que, na verdade, vai estar agindo de má fé, né? E ele acaba aceitando de passar a medicação sem você ter a necessidade. De qualquer maneira. Né? A pessoa só quer o dinheiro no final das contas, né? A Alciane também chegou, boa noite. A Ingrid mandou aqui boa noite. Não, é a Rosemary, desculpa, ela tá usando a conta de alguém. Falou assim, é do curso de farmácia da professora Laís. Ó, a Raíssa também botou assim, eu conheço um cara que compra antidepressivos na farmácia sem receita. E os remédios andam piorando a situação dele. Raíssa, nesse caso, rola justamente o que a Laís falou, que é a ideia da dependência. Você aciona um mecanismo de dependência e que ele gera um efeito, vamos colocar nesse termo, um efeito rebote muito forte, e que acaba se piorando a situação da dependência, né? E piorando a situação da depressão de maneira geral. Porque, afinal de contas, vamos lembrar que ninguém que é dependente, você nunca vai ver uma pessoa que é dependente de alguma coisa, no momento que ela não tem o objeto da dependência dela, você nunca vê uma pessoa feliz da vida. Você vai ver ela irritada, sempre vai ver ela chateada, você vai ver ela triste, ela dando um ataque. Você nunca vai ver... E para uma pessoa que já está num quadro depressivo, isso só piora a situação. Né? A gente, na verdade, tem um problema gigantesco hoje em dia, que é essa questão do acesso dos remédios, e como a Laís bem colocou, entra numa questão de falta de ética e falta de moral, tanto pessoal quanto profissional, muito grande. E você também, como ela também posicionou, e eu acho muito correto lembrar disso, você que está vendendo, você está vendendo sem receita achando que a pessoa está querendo usar para ela. Mas sabe-se lá se você está alimentando um vício ou se aquele remédio não está sendo usado para um fim mais escuso, um fim pior, para dopar alguém, para fazer alguma coisa com alguém. É bem complicado. Né? Então, acaba atingindo várias áreas do nosso dia a dia. Não é só uma questão simples de você vou vender o remédio sem receita ali porque eu quero ganhar o meu dinheiro e acabou. É uma coisa que é complicada, é uma coisa que afeta de maneira generalizada o dia a dia da gente. Né? Oi, Felipe, tudo bom? E entra também um lance aí que eu acho que é importante também de se trazer, que quando a gente fala na questão de facilidade, também se entra aquela pessoa que tem acesso à medicação, porque ela tem receita para aquilo dali, né? E ela acaba fornecendo o remédio para alguém que não tem a necessidade. E aí eu acho que é até bem pior, porque ela está abrindo mão de uma medicação que é para ela, para uma pessoa que não tem necessidade. O que você acha disso, Kathleen? Dessa questão assim da pessoa que tem acesso ao remédio, porque ela precisa, ela tem a receita, ela compra porque ela realmente precisa, tá? E ela acaba dando esse remédio para alguém sem necessidade, ou às vezes até medicando alguém. Eu falo isso porque eu já cansei de ver gente que às vezes está passando mal por questão de nervoso, de ansiedade, e aí sempre vem alguém que diz, não, peraí, eu tenho um Rivotril de meio aqui, abre a bolsa, tira e dá para alguém. Eu tenho um remédio aqui assim, um assado, e aí simplesmente dá para alguém, sem saber se a pessoa é alérgica, você pode tomar ou não, né? E aí, o que você pode falar pra gente disso? A automedicação em si, a gente já falou até bastante em algumas outras lives sobre Sim. isso. A automedicação em si, ela não é legal. Se o médico não receitou e aquele medicamento é um medicamento de tarja preta, que vem escrito assim, medicamento vendido sob prescrição médica, o abuso desse medicamento causa dependência, vem escrito na tarja. Então, se você toma aquilo ali de uma maneira por vontade própria, você está se automedicando, e essa automedicação pode gerar sérios problemas, porque o organismo pode ficar dependente daquele medicamento. E depois ainda tem a questão do desmame.
Se o organismo ficar dependente daquele medicamento, não é de uma hora para outra que você, opa, não sou mais dependente, não quero mais. Por isso, a preocupação da gente tão grande em relação a esse medicamento, porque você não consegue se livrar desse medicamento de uma hora para outra. Tanto a pessoa que compra o medicamento por orientação médica, quanto a pessoa que usa o medicamento sem orientação médica, ela não consegue se livrar daquele medicamento, vamos dizer assim, né? Se livrar, parar de utilizar aquele medicamento de uma hora para outra. Acordei hoje, simplesmente não vou utilizar mais esse medicamento. Ela precisa passar por um processo de desmame e que é feito com um médico. Aí, o que acontece? Se sua vizinha te receitou aquele medicamento, se sua avó te deu aquele medicamento e você começou a se acostumar com aquele medicamento, depois como que a sua avó vai fazer o desmame? Não tem como, né? Aí sua avó não fez os 6 anos de... É uma coisa que é legal de se falar, porque assim, tem alguns remédios, isso do desmame, é bom você ter falado, Kathleen, porque tem alguns remédios que para você fazer desmame você tem que tomar outro. Você tem que tomar um psicoestabilizante para você poder fazer o desmame. Exatamente. Então, se a pessoa que te receitou não é o médico, é a sua avó, é a sua tia, o vizinho, ou seja lá, como é que ele vai poder te passar o remédio para você poder fazer o desmame? Né? Existe esse tipo de problema. Gera crise, né, Juan? Gera crise como se fosse crise de abstinência. A pessoa, quando fica sem a medicação, ela fica com crise de abstinência. Por isso que isso é muito perigoso. Não é algo para você tomar de, assim... Gente, a gente vai falar mais durante a live. Não é algo para você tomar assim porque fulaninho tomou e deu certo com fulaninho. Gente, olha só. Para quem também está chegando agora... Não é isso não. É só para poder avisar, apareceu aquele avisozinho já de tempo da gente. O que a gente vai fazer? A gente vai só trocar de chamada. É rapidinho, coisa de 10 segundos. Não sai daí, a gente já volta. É bem rápido. E aí eu também vou responder a pergunta que a Raíssa também mandou quando a gente voltar. É coisa de 10 segundos, tá? Pera aí, a gente já vem. Voltamos, pessoal. Falei que era coisa rápida, tá? Falei que era rapidinho, tá? Então vamos lá, Raíssa. A Raíssa mandou uma mensagem, tá? Que ela falou assim, deixa eu abrir certinho aqui para eu poder não ler a mensagem errada. Pera aí, vamos lá. Professores, não seria errada a propagação de informações sobre ansiolíticos e antidepressivos? Como disseram anteriormente, é comum chegarem ao médico já com o remédio em mente. Na verdade, Raíssa, a ideia de você informar mais a população acaba gerando um efeito contrário do que as pessoas procurarem o remédio. Porque, pensa comigo, eu vou fazer uma comparação com a questão do cigarro, tá? Durante muito tempo, as pessoas não tinham acesso à informação direito sobre o que o cigarro causava. Tá? Quando eu digo da questão do cigarro, eu digo sobre a questão dos males que ele causa, dos problemas que ele causa.
Então, durante muito tempo, as pessoas só tinham aquelas informações que eram passadas, por exemplo, em propaganda. Que aí você via aquela propaganda de cigarro, onde o cara fazia altas coisas incríveis e maravilhosas, fumando. Então, e isso também se passava aquela ideia, porque aparecia até mesmo em filme, como se a questão do fumar fosse uma coisa super legal, super maneira, deixasse a pessoa incrível, maravilhosamente incrível, né? Para não dizer um palavrão aqui, que quase que saiu, desculpa. Mas, o que rola? Quando a gente avançou durante um período agora do tempo, foi proibidas as propagandas, né, de cigarro na TV, e a gente começou a informar mais a população sobre a questão dos riscos de câncer, enfisema e tudo mais, e a gente começou a falar mais sobre isso. O que aconteceu de maneira generalizada é que a questão mesmo do fumo foi caindo, tá? A questão do fumo foi justamente diminuindo, as pessoas foram fumando menos, elas foram consumindo menos cigarro, tá? E hoje o índice de adultos fumantes aqui no Brasil, tá, me corrijam se eu estiver enganado, porque se não me falha a memória, eu acho que o último foi algo em torno de 10 a 9% da população, foi algo assim, população adulta, tá? E ela vem caindo ano a ano. Então é a mesma coisa. Por que as pessoas elas chegam muito fácil no médico com essa ideia de que elas estão deprimidas, de que elas estão ansiosas e que elas precisam de um remédio X ou Y? Elas chegam desse jeito porque elas não sabem o problema que esse remédio pode causar. Elas não têm consciência do risco do uso daquele remédio de maneira descontrolada. Elas não entendem que você, por exemplo, não necessariamente vai precisar do remédio para poder tratar aquilo dali e que um acompanhamento com um psicólogo ou com um terapeuta vai ajudar você a resolver e você não vai fazer uma dependência de um fármaco, de um remédio. Então a ideia, na verdade, de se informar... Oi, perdão, Laís? Não só isso, mas outras questões que precisam ser inseridas na vida, né? Como atividades físicas, uma alimentação saudável. Ninguém quer fazer isso, né? É muito mais fácil você inserir o medicamento que em segundos você toma do que acrescentar 1 hora de atividade física, mudar sua alimentação. Enfim, desculpa te cortar. Não. Mas é porque realmente ninguém quer mudar os seus próprios hábitos. Ninguém quer. E é por isso que a medicação se torna o que a Kathleen falou, que é o atalho. Então, é igual, por exemplo, igual tantas outras polêmicas, vamos falar um exemplo, o próprio emagrecimento. É muito mais fácil você tomar um medicamento, e aí a gente é tema para outra live, porque tem tantas coisas milagrosas que surgem, do que realmente você mudar seus hábitos de vida, passar por uma reeducação alimentar. Então, a gente sempre quer o caminho mais fácil. É óbvio que existem vários termos particulares que estão envolvidos em todas essas coisas. Em alguns casos, realmente, a medicação é o certo, mas são alguns casos, não é o caso de todo mundo. Mas pode falar, Rua, desculpa. Sim, nada, foi perfeito o que você colocou. Tá lindo e maravilhoso. A questão, quando a gente fala, né, relacionado a esse uso dos remédios, a gente entra justamente nisso. Se as pessoas entenderem que o medicamento é, na verdade, uma última alternativa e não a primeira, tá? É uma coisa que a gente já sai ganhando. Então, falar sobre o assunto é melhor. A Raíssa até botou uma outra mensagem embaixo, que ela botou assim: eu li uma vez que é proibida a propagação de informações sobre remédios que podem ser utilizados para suicídio, com o intuito de diminuir as chances de uma pessoa procurar. Não deveria ser o mesmo caso? Então, nesse caso aí, vou aproveitar também e vou comentar sobre isso. Nesse caso aí, se a gente for relacionar a questão dos remédios que podem ser utilizados para suicídio, a gente não poderia falar sobre remédio nenhum. Já começa por aí. É verdade. Porque todo remédio você pode utilizar para questão de suicídio, porque você pode ter overdose de qualquer remédio. A única questão que a gente trabalha aí, quando a gente fala sobre isso do suicídio, que são coisas bobas, mas que, por incrível que pareça, é provado que é eficiente, é que você vai ver o seguinte: por que algumas medicações não são vendidas em frasquinho de vidro e são vendidas em blister? Tá? É para poder evitar a questão de suicídio, porque dificulta a pessoa, que a pessoa simplesmente poder abrir o frasquinho e virar um monte na boca, ela tem que ir tirando um por um. Isso dificulta, existe uma lógica por trás disso. Né? Então,
Quando a gente fala da questão de suicídio, não vai ser eu falar sobre o antidepressivo, porque eu posso chegar para você e falar assim, dipirona, se você toma uma pancada de comprimidos de dipirona, você também vai a óbito. Se você toma uma pancada de comprimidos de remédios, por exemplo, para controle de pressão, de antihipertensivos, e vamos lembrar que a maioria de nós tem algum parente hipertenso na família e até fácil acesso. Então, quando a gente entra. Eu ainda bato na dipirona do mesmo jeito, porque eu vou te ser sincero: você chega numa farmácia, você encontra um blister de 15, 20 comprimidos de dipirona sendo vendido a 5, 6 reais. Aqueles em promoção. Então a pessoa consegue comprar 20 comprimidos de uma vez de dipirona para questão de suicídio. Então, assim, a ideia não é que quando seja proibida a questão de você propagar informações de uma medicação que possa ser utilizada no suicídio. O que é proibido, e que de repente foi o que causou a sua confusão aí, é você propagar informações com o intuito de facilitar o suicídio. Então, quando a gente facilita o suicídio, por exemplo, eu te passo uma informação, você é uma pessoa que está numa crise querendo cometer um suicídio e eu facilito isso para você, isso é errado. Agora, quando eu te informo sobre um remédio de maneira generalizada, sobre os riscos desse remédio, aí já não é a questão. Entendeu? Então a gente entra numa diferençazinha aí. Mas, vamos lá para a gente poder continuar também, mas a pergunta foi muito boa, tá, Raíssa? Só uma coisinha. Claro. Essa questão da informação é algo que eu fico muito, assim, atenta a isso, porque nós vivemos na era digital, onde nós temos acesso a muitas informações. Isso é muito legal para a gente. Isso é muito legal para todos nós. Antigamente, os nossos pais, os nossos avós, não tinham acesso a essas informações que vocês estão tendo hoje, por exemplo, agora no momento dessa live. E isso era prejudicial também. Então, o que vai definir se é bom ou se é ruim ter ou não ter informação é o que você faz com ela. Para que você está usando aquela informação? Você está usando para beneficiar, para o bem, ou você está usando para fazer algo ruim? Ou você está usando para criar brechas para fazer coisas que são ilícitas? Então, a gente tem que ter cuidado, não tanto com a informação, claro que tem que ter cuidado com os locais onde a gente busca informação, mas ainda assim ter cuidado com o que a gente tem feito com a informação que a gente recebe. A gente está fazendo o que com essa informação? Sim, sim. A Neuzenia até botou assim, eu detesto tomar remédio, mas já tive que usar remédio para ansiedade. Mas o que a professora Laís falou é uma verdade. Eu mudei minha rotina de vida e hoje me sinto muito mais liberta sem a medicação. Você vê, é justamente a ideia de você entrar com uma alimentação mais saudável, um exercício físico. Eu comento quando eu falo sobre antidepressivos com os meus alunos no módulo de atendente, que assim, o meu neuro mesmo, que eu faço acompanhamento com ele, eu falo que ele falta todos os parafusos da cabeça dele. Eu falo que ele estudou neurologia, fez ele ficar maluco. Falta, assim, todos os parafusos. E é uma coisa que ele já me contou uma vez, e foi bastante tempo, foi da questão de, claro, ele não falou o nome de paciente, mas ele falou sobre situação de atender paciente, do paciente chegar reclamando como se estivesse depressivo, e aí ele pegar a receita e escrever assim, olha, passear, fazer exercício físico 3 vezes na semana, sai com o marido, entendeu? Vai namorar. E ele botou assim coisas, porque são coisas que se a gente inserir na nossa rotina, a gente mudar, na verdade, a nossa rotina, melhora a qualidade de vida da gente. A gente não fica tão dependente assim dos remédios de maneira geral. Né? Existe essa questão. A gente entra novamente até no que a Kathleen comentou, que a gente fica tão preocupado com o atalho, né, que a gente esquece de que existem jeitos muito mais eficientes para poder resolver a situação. Né? E falando na questão do atalho, a gente entra também num outro tópico da nossa live, que é a questão do pessoal querer substituir, para efeito de lidar com ansiedade, de lidar com depressão, querer substituir os remédios, né, por bebida alcoólica.
Gente, eu vou ser bem sincero para vocês. Durante essa situação, né, de pandemia e de quarentena, o que eu mais vejo é o pessoal comprando cerveja, comprando vodka, comprando o que seja, porque tá em casa, fica entediado, fica nervoso, fica ansioso e aí enche a cara, né? E a gente sabe que você tá só trocando um problema por outro, né? E aí eu queria pedir para Laís, Laís, o que você pode falar para gente sobre a questão do como o álcool afeta o corpo da gente, de maneira geral, de uma maneira bem aberta, bem geral. O que você poderia falar para gente sobre isso, de como que ele vai afetar o nosso corpo? Olha, gente, é uma coisa que está muito exposta, né? Assim como o consumo do cigarro, né? Não é novidade para ninguém os prejuízos que o álcool ele pode trazer para a vida das pessoas. Né? Também pode provocar dependência. Além disso, é algo que você consome, né? Uma bebida que tem a capacidade de tirar os seus sentidos, né? De tirar, de fazer você... É como se você saísse da realidade. Então, eu acredito que muito do motivo pelo qual as pessoas estão procurando bebida alcoólica nesse momento é por conta disso, né? Porque é um momento realmente estressante que todo mundo está vivendo, e eu acho que o que todo mundo, a expectativa das pessoas é que por algum momento, né? E aí você tem o álcool, você tem uma música, você tem uma companhia, você possa fugir da realidade que é o que está acontecendo, que é estar em casa, né? Que é o que a maioria das pessoas estão, né? E algumas pessoas não podem, né? Não podem por causa do trabalho, por algum outro motivo. E tantos outros problemas de saúde relacionados a problemas no fígado, enfim, problemas, até mesmo problemas ligados a próprio desenvolvimento de problemas psicológicos e problemas de interação familiar e problemas de relacionamentos que também vão estar relacionados a isso. Então, eu acho que, assim, o álcool, por si só, esse assunto, mesmo até desassociado da pandemia, já é um problema sério. Para esse contexto que a gente está, é ainda mais preocupante por conta do excesso. Eu acho que a gente está vivendo um período de intensidade, né? Então, está tudo mais intenso. Não é o assunto da gente falar hoje, mas a gente pode jogar no meio as próprias guloseimas. Pelo menos aqui na minha casa o consumo aumentou. Toda vez que você vai no mercado, vem um bombonzinho, vem uma jujuba, vem um docinho, porque são maneiras, né, de você tentar preencher algo que está faltando. Porque está faltando, né? E eu acho que é muito uma coisa que faz parte, né? Mas resolveria a gente entender isso. Está faltando. E vai continuar faltando nesse momento. E a gente buscar maneiras saudáveis de fazer essas substituições, né? Então, talvez substituir o doce pelo contato dentro de casa com as pessoas, ou o prazer que um doce dá, muitas vezes é muito parecido com o prazer de fazer uma chamada com alguém querido. Então, enfim, falei várias coisas, né? Mas eu acho que eu falei o que era pra falar. Não, mas tá ótimo. Bom, mas assim, uma coisa que é legal que você levantou é a ideia do pessoal usar, né, o álcool durante, né, que não é só um problema só durante o período da quarentena, isso daí é bem legal de você ter levantado, mas eu também eu penso no seguinte, um detalhezinho que você comentou, que é a ideia de que o álcool também pode causar problema psicológico. As pessoas têm uma ideia muito forte sobre a questão de que o álcool não causa um dano grave assim, né? Vamos colocar. As pessoas sempre têm aquela imagem do alcoólatra como alguém que bebe ao extremo e que só essa pessoa vai ter algum problema por causa da bebida alcoólica. As pessoas têm essa imagem errada. Você não precisa chegar a um extremo para você ter um problema por causa da bebida. E aí entra uma coisa que eu acho bem legal da gente levantar, é que o álcool, na verdade, ele é um depressor do sistema nervoso. Ele acaba inibindo o funcionamento de vários mecanismos do nosso sistema nervoso, mecanismos de controle e de inibição, né? Então, durante aquele momento ali, é claro que a pessoa vai se sentir desinibida,
porque afinal de contas ela tomou uma substância que cancela esse controle do cérebro, mas quando o álcool começa a passar o efeito dele, ela entra num quadro de depressão, porque o sistema nervoso já não está no ritmo normal dele e ele sente aquela, vamos botar aquela falta, né, do que aconteceu, daquele momento de inebriação que a bebida causou. Né? E tanto que a gente fala que o consumo de bebida alcoólica, mesmo de maneira moderada, né, durante um período grande, é uma das principais razões do aparecimento de depressão. Inclusive, tem um estudo bem legal que ele liga o aumento nos casos de depressão em adultos hoje no mundo moderno, não só com o estilo do dia a dia da gente, o estilo corrido, mas com o consumo de álcool, porque mesmo sendo algo raro, mesmo sendo algo com parcimônia, com o passar do tempo, ele cria um quadro depressivo na pessoa. Né? E aí você para pensar, a pessoa está ansiosa, e não só depressivo, mas também de ansiedade, tá? Porque ele também causa isso, mas a pessoa está tomando a bebida para poder deixar se sentir, vamos botar assim, protegida, por falta de expressão melhor, né? Sobre essa questão da depressão e da ansiedade, ela toma uma substância que causa depressão e ansiedade. É a mesma coisa que eu falo assim, nossa, eu tô com tosse, eu vou tomar um negócio que vai me dar tosse. Né? É meio que louco essa situação. Mas é porque as pessoas se ligam muito só naquele período. Né? Aquele período onde você está sob efeito do remédio. Do remédio não, do álcool. Né? E vem aquela situação que as pessoas esquecem que o álcool, no final das contas, é uma coisa tóxica, é uma coisa venenosa para o corpo da gente. Álcool é veneno. Ele é tóxico, ele é venenoso para o nosso corpo. Ele afeta o nosso sistema nervoso central. E aí, eu queria jogar para Kathleen uma pergunta aí, porque eu só vou jogar essa pergunta, que foi uma pergunta que a Neuzane fez, porque a Kathleen citou fitoterápico mais cedo, sobre essa questão da depressão e tudo mais. E eu acho que é legal esse tópico, a gente jogar esse tópico que a Neuzane jogou aqui agora, quando a gente também está falando de bebida, porque junta um pouquinho a ideia do fitoterápico e do a gente tratar essa ansiedade e depressão com uma coisa mais saudável. Ela mandou uma pergunta que eu acho bem legal, que foi o seguinte, ó. Mas chá ajuda também na ansiedade ou na depressão? E aí, Catherine, o que você pode falar pra gente? Então, nós temos algumas substâncias, camomila, erva doce, o próprio maracujá, compostos fitoterápicos que auxiliam na depressão, que auxiliam na ansiedade. Só que eu queria deixar bem claro, já que a gente está falando aqui também de álcool, o seguinte, medicamento fitoterápico também gera interação medicamentosa com álcool. Então, muito cuidado, o álcool é depressor do sistema nervoso central. Então, se você toma um depressor do sistema nervoso central e depois vai tomar um fitoterápico, mesmo sem tarja, porque fitoterápico não tem tarja, você consegue comprar sem tarja, consegue comprar por conta própria, mesmo você tomando aquele fitoterápico junto com o álcool, você pode estar gerando aí uma interação medicamentosa de depressão do sistema nervoso central e aquilo ali pode te levar a coma. Então, o fitoterápico é uma boa, sim, para quem está querendo um medicamento mais leve, um medicamento mais... claro que primeiro vem aquilo que a Laís falou, muda hábitos alimentares, hábitos de vida, acorda mais cedo, agora a gente não está podendo caminhar, mas faz um exercício dentro de casa, e tenta mudar hábitos de vida, não certo? Vai ao médico, ele vai tentar passar um fitoterápico, só que muitas das vezes as pessoas já não querem um fitoterápico, né? As pessoas, elas querem mesmo um medicamento... o medicamento, vamos dizer assim. Elas não querem mais saber dos fitoterápicos. Porque essa questão do chá eu acho bem legal a gente falar disso, porque as pessoas têm a ideia de que o chá é somente uma bebida e que sumiu um pouco aquela ideia de você tomar o chá para poder resolver algum problema. Né? O pessoal trata muito isso como se fosse coisa da avó, né? Do tempo de vó e etc. É claro que assim, a gente sabe que tem muito efeito de chá que a gente brinca que é medicina de vó, que o chá não faz aquele efeito.
né? Eu brinco muito com os meus alunos de um senhor que tem uma barraquinha de ervas naturais, de chá, de essas coisas que tem ali no Alcântara, que ele vende uma garrafada que cura de tudo. Espinhela caída, né? Artrite, artrose, zika, dengue. Aquela garrafada dele é um mistério da natureza. Ele não sei o que ele coloca, ele cura tanta coisa. Mas, assim, a gente sabe que tem muitos desses efeitos que são exagerados. Mas, cara, como é que ele muito bem disse, camomila, erva doce, erva cidreira, né? Você tem a chá Erva de São verde, João, erva São João, melissa. que funciona, sim, eles têm efeito calmante, têm efeito tranquilizante, e inclusive tem uma coisa bem legal, né, que eu procurando assim também para poder falar com vocês na live, que eu achei que foi um médico falando que o próprio ato de você ir lá pegar as coisas para você poder fazer o chá, aquela rotina do preparar o chá, também já te prende naquela situação, te acalma, né? Já te deixa mais relaxado, já te deixa já mais tranquilo e você acaba, no final das contas, né? Você acaba trazendo um processo de calma. Não é só o chá, mas é aquela questão do você preparar e aí você pega você pega lá a sua xícara, você senta lá na tua poltrona, no seu sofá, bota lá no teu programa de TV, alguma coisa, e aí você toma o seu chá lá de boa. É quase se sente Aí é um um lorde ou uma hábito de lady vida, inglesa, né? né? Um negócio assim, né? Oi, Jobert, oi, Letícia, tudo bom? Então a pessoa já se sente já, né, na tranquilidade por causa disso. E a gente entende que rola essa coisa. E eu acho legal, porque é um meio natural de você querer substituir, né, de você querer procurar um extra. Não é só simplesmente vamos lá e vai para bebida alcoólica. Né? Eu vou também entrar num tópico que a Kathleen comentou, a Laís também comentou, que eu acho bem legal, que é a ideia justamente do uso do álcool e que ele tem esse efeito de interação muito forte, né? E a gente acaba entrando no nosso próximo tópico, né, de hoje, que é essa interação medicamentosa, né, do antidepressivo e da bebida alcoólica. Porque quando a gente fala dessa interação medicamentosa, a gente entra num buraco de coelho, né? A gente entra nessa. Vai parar do mundo da maravilha. Porque é uma Interação parte. medicamentosa é um universo enorme, né? Porque é uma parte que a gente estudando É enorme. na farmácia é sem fim. A gente tem livros só sobre interação medicamentosa, né? Mas uma coisa que é legal de se comentar é que a gente tem dois principais jeitos de interação medicamentosa. A gente tem a interação, né, que acontece por disputa, que a gente fala sobre a questão farmacodinâmica, a gente fala sobre a entrada e tudo mais. Oi, Vaninha, tudo bom? E a gente também entra sobre a questão da farmacocinética, a gente entra nos dois. E a gente tem um que é a maneira de como o remédio ele vai entrar no nosso corpo, e o outro é a maneira como o remédio faz o efeito. E eu acho legal a gente levantar porque a bebida alcoólica, com os antidepressivos e os ansiolíticos, elas têm choque, elas têm interação dos dois jeitos. Tanto na farmacocinética quanto na farmacodinâmica. Não é uma coisa exclusiva. Oi, Letícia, tudo bom? Não é uma coisa exclusiva, assim, de falar, não, é só na farmacocinética, ou seja, só na maneira como o remédio vai fazer o efeito, então é só na farmacodinâmica, né? Não é só isso. Ele rola dos dois jeitos, e aí um dos jeitos que a gente acaba falando, oi, Analice, é justamente sobre esse choque que rola no fígado. Porque o que rola? A gente sabe que o álcool, de maneira geral, ele vai afetar o fígado da gente e ele vai fazer com que o seu fígado entre num estado que a gente chama de estado de alerta hepático. O seu fígado ele fica muito mais reativo e ele acaba metabolizando de maneira mais rápida algumas substâncias. Então, quando ele metaboliza de maneira mais rápida essas substâncias, ele pode acabar quebrando os remédios mais rápido e aquele antidepressivo ou ansiolítico, ele não vai fazer o efeito que você espera ou ele não vai durar o efeito que você está esperando. Tá? O tempo que você está esperando que ele faça. Mas ele também pode acabar interagindo da seguinte maneira. Ele sobrecarrega o fígado e aí o fígado não consegue metabolizar.
aquele remédio não faz o efeito no prazo esperado, vamos colocar assim, mas ele se acumula no corpo da pessoa e aumenta a chance de você ter um efeito colateral, que vamos lembrar que quando a gente fala de antidepressivos e ansiolíticos, os efeitos colaterais são pancadas, não é coisa leve. A gente está falando de você ficar sedado, a gente está falando de coma, a gente está falando de taquicardia, que é a aceleração do ritmo cardíaco, bradicardia, que é a diminuição de ritmo cardíaco, parada cardiorrespiratória, tá? Então a gente está falando de assim, problemas muito sérios. Então aquele remédio se acumula no corpo, aumenta a chance de você ter os efeitos colaterais, mas também aumenta a chance de você desenvolver uma overdose. Porque, afinal de contas, o remédio está empilhando dentro do seu corpo, ele não está sendo metabolizado, ele não está sendo quebrado, e aí você sofre esse efeito. Então, quando a gente fala sobre essa questão na disputa na maneira de entrada, a gente já tem esse efeito colateral. Mas a gente também tem um efeito colateral relacionado ao efeito, ao próprio efeito. Porque vamos lembrar que o antidepressivo e o ansiolítico também são depressores do sistema nervoso central. Não, então, pensa, eu vou juntar o álcool, que já é um depressor, e o ansiolítico, ou o antidepressivo, que também são depressores. E aí o problema escalona, não é isso, Laís? É exatamente isso. Você acaba gerando a possibilidade de acontecer exatamente essas coisas que o Juan estava falando. Você pode ter, no caso com os antidepressivos, você pode correr o risco de realmente fazer um efeito, diminuir a eficácia desses medicamentos ou fazer um efeito ainda mais intenso, podendo levar a pessoa a ficar dopada, a pessoa de fato a ficar extremamente sério e extremamente preocupante. Sim. E aí a gente entra nesse período de quarentena, né, que algumas pessoas estão sozinhas em casa, ou algumas pessoas estão em dupla em casa. E eu fico pensando, gente, como uma pessoa vai ser socorrida se ela fazendo uso de álcool com algum medicamento e acontece alguma coisa? O que acontece? Então, é extremamente preocupante, e por isso que, voltando ao que a colega estava falando, se eu não me engano era a Raíssa, sobre a questão da informação, é para isso que serve a informação. A informação serve para a gente ser crítico e para a gente aplicar a informação que a gente recebe à realidade que a gente vive, né? Então, é para isso que a gente estuda para compartilhar com outras pessoas, e é para isso que vocês estão aqui, que é para compartilhar isso com outras pessoas. Então, é importante que isso seja, de fato, compartilhado, que há riscos óbvios e muito claros, e com muita facilidade a pessoa pode chegar a óbito misturando álcool com medicamentos. Não só esses medicamentos, mas é o nosso assunto hoje. A gente está falando especificamente sobre antidepressivos e ansiolíticos, mas outros medicamentos também podem causar efeitos sérios. A gente tem um combo também de efeito, né? Como a Laís também comentou, que é o aumento desse efeito, né? O aumento do efeito do próprio antidepressivo e do próprio ansiolítico, que a gente às vezes conhece no dia a dia como calmante, né? A gente tem essa questão de conhecer dessa maneira. E entra justamente o ponto aonde você misturar os dois, quando a gente fala sobre o efeito, a gente exacerba, a gente aumenta o efeito desse remédio, a gente neutraliza, mas se a gente aumentar o efeito, a pessoa fica sem resgate. Porque, para pensar, se eu tomo álcool com antidepressivo, por exemplo, com antidepressivo não, na verdade vou falar com a questão do ansiolítico. Eu potencializo o efeito calmante daquele remédio, e aí é muito fácil da pessoa entrar em coma por causa daquela combinação e ter insuficiência respiratória, porque o combo dos dois vai afetar a parte do nosso cérebro que regula a frequência respiratória. E aí a pessoa entra em insuficiência respiratória porque tomou calmante e tomou com álcool. E aí uma coisa que é legal também da gente comentar é que assim, não vai na onda de porque fulano toma esses remédios e bebe álcool e não acontece nada com ele. Porque de repente com ele foi sorte. Tá? Com ele foi sorte. Ele, a situação só não ficou brava por isso. Deixa eu
Só dar uma paradinha aqui. Sim. Eu sempre costumo dizer o seguinte: cada corpo é um corpo. Cada organismo, matemática 1 mais 1 é 2 e pronto, e acabou. Cada organismo pode reagir de uma maneira com diferentes medicamentos. Então, a gente precisa ter atenção a isso. Não é porque aquele medicamento que a sua vizinha tomou deu certo para ela, vai dar certo para você. Não é porque fulaninho toma medicamento junto com bebida alcoólica e não acontece nada com ele, que não vai acontecer com você. É o que o Juan está falando. Tem esse efeito de potencializar a ação do medicamento. O álcool ele pode potencializar a ação do medicamento, ele pode neutralizar a ação do medicamento, efeito, álcool é defeito, e pronto, e acabou. Vai depender do organismo da pessoa. Então, cada pessoa tem um organismo, lembre-se sempre disso, e o universo de interação medicamentosa é imenso. Quando a gente fala disso de interação medicamentosa, a expressão é essa mesmo, é um universo gigantesco. Porque é uma coisa que eu falo, eu gosto muito também de comentar com os alunos, é que a gente tem que saber sobre interação medicamentosa, mas a gente não conhece tudo, porque vira e mexe a gente descobre uma interação nova. Né? Então, pessoal, para a gente fechar o nosso assunto, a gente queria terminar o assunto de hoje, na verdade, trazendo para vocês uma questão de uma mensagem de apoio, mas também indicar locais de ajuda para vocês. Quando eu digo mensagem de apoio, eu digo na seguinte maneira. Você, por mais que nesse momento de quarentena, por mais que nesse momento de pandemia, a gente esteja passando por situações, a gente esteja passando por problemas, tá? Você é uma pessoa válida. Você é uma pessoa com qual as pessoas vão sentir falta. Tá? A depressão, ansiedade é algo que qualquer um pode ter, não é sinal de fraqueza e muito menos não é sinal de fraqueza você procurar ajuda. Tá? Na verdade, procurar ajuda é justamente o contrário, é o que vai demonstrar que você é forte, que você quer melhorar. Tá? Isso daí só vai te colocar para cima. Então, não tenta resolver os seus problemas com remédio e não tenta resolver os seus problemas com álcool, que nenhum dos dois vai resolver, tá? Porque, vou ser sincero, nunca ouvi uma história de pessoas de resolver o problema dela bebendo. Pelo contrário, eu ouço pessoas causando problema porque bebeu. Inclusive, a mesma coisa com remédio, tá? Então, procurem ajuda. Para vocês terem uma ideia de como é até... vamos botar fácil o acesso, a gente tem muitos locais de ajuda que são gratuitos, tá? Um que eu quero trazer para vocês aqui por mais que o nome pareça um pouquinho estranho, mas é um grupo de apoio que faz parte daquele grupo dos anônimos, que você tem os narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos e etc. Você tem um grupo que se chama Neuróticos Anônimos. Essa questão do neurótico vem justamente sobre a questão dos problemas relacionados a estado neurológico e psicológico. E eles têm grupos de apoio e conversa em vários locais. E para vocês terem uma noção, é de graça, tá? O contato com eles. E a gente tem aqui no Alcântara, tá? Praça Carlos Gianelli, ali na Igreja São Pedro de Alcântara. Todo sábado, às 4 horas da tarde, eles têm um encontro e você pode ir lá para poder buscar ajuda. Da mesma maneira, no centro de São Gonçalo, a gente tem a paróquia ali de São Gonçalo, que fica na Alameda Pio XII, tá? E que ela faz o encontro toda segunda-feira às 7 horas da noite. Então, assim, dá pra gente buscar ajuda e é de graça, tá? De repente, para quem quiser, em Niterói, a gente tem na rua Maestro Felício Toledo, número 495, 7º andar, tá? E acontece toda terça e toda quinta-feira, às 4 horas da tarde. Vocês podem ir lá para procurar apoio e procurar ajuda se vocês precisarem. Laís, você tem algum lugar para você recomendar? Tenho sim. Na verdade, é um site ou por telefone, é o CVV, é muito conhecido, é o Centro de Valorização da Vida. Você, se tiver alguma situação urgente, ou se você sentir que você não tem ninguém para conversar, ou se você precisar de apoio para conversar com alguém, ou se você tem alguém em casa que está passando por uma situação de urgência e você não sabe o que fazer, você pode ligar para esse telefone, é o 188-188, é o Centro de Valorização da Vida, e rapidamente alguém vai te atender, os voluntários, e vão te indicar os procedimentos, enfim, vão te acolher
como ouvinte ou conversando com você. Você também pode acessar pelo site www.cvv.org.br. E por lá você também tem acesso por e-mail e ao chat para conversar com pessoas que são preparadas, que foram ensinadas e que elas sabem como ajudar nessas situações de urgência. Bom, então a gente vai ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido a conversa de hoje. A nossa live ela vai ficar gravada, tá? Vocês podem acessar pelo mesmo link que vocês usaram para poder acessar aqui a nossa live, tá? A gente fica por aqui, tá? Um grande abraço para vocês e lembrem-se que a gente não resolve a vida na base do remédio e na base da bebida alcoólica, tá, gente? Sempre que vocês quiserem, vocês têm como procurar ajuda. E aí tem aí esses locais que a gente citou para vocês, tá bom? E é gratuito, tá bom? Laís, quer se despedir do pessoal? Gente, foi ótimo estar aqui com vocês. Foi ótimo poder conversar, poder compartilhar um pouco do que a gente sabe, poder ouvir de vocês e aprender com as experiências de vocês. Obrigado pela companhia. E daqui a pouco, né? Daqui a um tempinho a gente está aí de volta para conversar mais um pouco sobre um outro assunto legal. Boa noite, gente. Kathleen. Então, galera, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje, esse assunto, para mim, a gente conversou muito, né, antes de trazer esse assunto para a turma do SEBRAC, para outras pessoas, e um assunto de extrema relevância, por quê? Porque a gente pesquisou e a gente encontrou evidências de que um número de pessoas que estão utilizando álcool e estão utilizando antidepressivos e ansiolíticos durante esse momento de pandemia, de isolamento, está crescendo demais. Uma coisa que eu não consegui falar durante aqui a live, mas só para encerrar, aqui mesmo, na venda perto da minha casa, a gente está tendo o costume de comprar mais com os pequenos fornecedores, né? Então, eu fui lá, conversei, estava conversando com ele, estava perguntando com ele como estão as vendas. Aí ele falou assim, estou sobrevivendo de bebida alcoólica, ou seja, ele está vendendo mais bebida alcoólica do que outras coisas. Então, galera, é um assunto de extrema importância. Beijo para vocês. Esperamos, né, ter esclarecido bastante coisas, tá? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente.